Bem-vindo de novo à aula de português para o 7º e para o 8º ano no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e estou aqui para te acompanhar na segunda aula dedicada ao tema da solidariedade. No entanto, se te recordas, a última aula acabou de uma forma um bocadinho abrupta, não tivemos tempo de fazer a sistematização. Lembras-te do que fizemos na última aula? Lembras-te? Abordámos a solidariedade, ouvimos a Marisa, depois relacionámos os meios de comunicação social com a solidariedade, fomos ver, explorar uma notícia e uma reportagem e ainda tivemos tempo de abordar e sistematizar o uso do pronome pessoal em adjacência verbal. E no fim, eu lancei-te um desafio, que era construir uma notícia subordinada a este título. Certamente fizeste isto em casa, terás a oportunidade de enviar ao teu professor ou ao teu tutor. Eu encontrei a notícia que corresponde ao título e vou ler-te muito rapidamente para verificarmos se de facto ela cumpre a estrutura de uma notícia. Então, o título já lá estava, é curto e relevante, não é? Conciso, chama-nos a atenção, até é criativo, a solidariedade não faz quarentena e depois, no primeiro parágrafo ou parágrafo guia, vamos ter a resposta às 4 perguntas. Arrancou esta semana quando? Em Portugal, onde uma campanha de angariação de fundos, o que é que arrancou? Organizada pela UB. Então, logo aqui na primeira frase, temos o essencial do lead. E depois continuamos. São urgentes 30 mil euros para comprar máscaras, desinfetantes e medicação. E no corpo da notícia vamos ficar a saber porque é que são importantes e urgentes estes 30 mil euros. Nos campos de refugiados na Grécia, há milhares de pessoas expostas ao contágio, a viver em tendas ou contentores, sem poderem sequer lavar as mãos. É por isso que é preciso comprar estas máscaras e angariar este dinheiro para as comprar. Estes campos estão sobrelotados e as organizações de voluntários temem uma catástrofe se o novo coronavírus lá chegar. Pois é, esta é a notícia original. Tu terás sido criativo e criado uma outra. Vamos iniciar a segunda aula dedicada à solidariedade. E o título desta aula também tentou ser criativo. A publicidade conjuga o verbo ajudar. Percebes, portanto, que nos vamos dedicar à publicidade, porque a publicidade impele-nos às ações solidárias, se for de um determinado tipo, e, de facto, como ajudar? É uma pergunta que se coloca atualmente. Ajudar, contribuir, doar, partilhar, repartir e colaborar passaram a ser verbos imperativos, isto é, verbos que nos obrigam. Há a necessidade de sairmos do sofá, tirar as mãos nos bolsos e de sermos solidários. E, de facto, a publicidade contribui também para criar estas ondas de solidariedade. Ela conjuga o verbo ajudar. Vamos rever, então, o que é o texto publicitário. O que é, portanto, é uma forma de comunicação. A publicidade é uma forma de comunicação que se faz através de técnicas, de meios e de atividades. E para quê? Por um lado, para divulgar e promover um produto ou um serviço, e por outro, para influenciar o público-alvo. Isto é, divulgando e promovendo o serviço ou o produto, vai influenciar o público-alvo a agir. Mas vamos por partes. Como é que se faz? Através dos meios de comunicação. E através de técnicas. E estas técnicas servem para quê? Para despertar a atenção, para suscitar o interesse, para criar o desejo, para facilitar a memorização e para levar à ação. Repara como aqui, até há aqui uma certa semelhança entre publicidade e solidariedade, não é? Levar à ação. Então, desta forma, despertando a atenção, o interesse e o desejo, facilitando a memorização e levando à ação, a publicidade atinge o seu objetivo. Mas para isso vai recorrer a alguns truques. Que truques são esses? Frases concisas, incisivas e originais.
que captam a nossa atenção e o nosso interesse, que são fáceis de memorizar e que nos impelem à ação. Depois, há uma variação gráfica entre letras, de forma a chamar a atenção para a marca, para aquilo que a publicidade pretende que o público faça. Recursos expressivos andam sempre aqui. Os nossos recursos expressivos, a comparação, a repetição, a enumeração, a adjetivação. O uso do imperativo e do conjuntivo com valor de imperativo, que é o imperativo é o modo das ordens, dos apelos, dos pedidos, dos conselhos. Expressões populares, que são conhecidas e, portanto, fáceis de memorizar. E a polissemia, isto é, os vários significados que uma palavra pode assumir. A palavra tem um sentido denotativo, o seu sentido objetivo, e tem também o seu sentido conotativo, a conotação conforme ali está. E vamos usar e jogar com as palavras. E também usar a rima, porque a rima facilita a memorização. Se a publicidade pretende divulgar e promover um produto ou um serviço, ela não é sempre igual, porque ela pode influenciar o público-alvo a comprar, a adquirir, e aí temos a publicidade comercial, ou pode influenciar o público-alvo a agir, a tomar uma atitude, e aí, ou a mudar um comportamento, e aí temos a publicidade institucional. É da publicidade institucional que vamos falar hoje. São exemplos de publicidade institucional que vamos apresentar aqui hoje na aula. E o primeiro é este. É uma publicidade que aparece na imprensa escrita, no tal meio de comunicação social, e que conjuga, como tu podes ver, a imagem e o texto. Temos aqui a imagem, e esta imagem é bastante sugestiva. É um prato que já terá tido comida, mas sobrou o molho. E com esse molho dessa comida desenhou-se um sorriso. Um sorriso que é um sorriso de satisfação, de reconhecimento e também de agradecimento, porque o público-alvo colaborou com esta campanha. E que campanha é esta? Vamos encontrar aqui também outra imagem, que é a imagem do logótipo ou da marca, que está ali. E em letras pequeninas nós já vamos aumentar o slogan, que é a frase que fica na memória. Para além deste texto do slogan, temos também o texto argumentativo, que complementa o slogan. E agora vamos por partes. Já vimos a imagem central, aquela que nos capta a atenção pela cor, pelo desenho, e nós achamos-la logo engraçada. E agora vamos ver o logótipo, que está ali aumentado. E temos Banco Alimentar contra a Fome. E as duas letras, as duas iniciais desta organização, sob a forma de duas figuras humanas, uma masculina e uma feminina, eventualmente, que se encontram. Então, este logótipo, esta marca, é um nome forte e curto. Repara, Banco Alimentar contra a Fome. Ficamos logo a saber de que é que se trata. E combina de forma criativa formas, cores e símbolos. Vês as duas iniciais. Quando se vê um saco, quando se vê gente à entrada do supermercado com um saco deste, já sabemos de que é que se trata. E é isso que a publicidade pretende. Depois o slogan, que tem que ser uma frase original, fácil de memorizar e pode conter um jogo de palavras. Lembras-te qual é o slogan do Banco Alimentar? É este. Alimenta esta ideia. E percebes agora de que é que eu falo quando me refiro a jogo de palavras? Pois é, temos ali o duplo sentido do verbo alimentar. Alimentar remete exatamente para o objetivo desta campanha, desta organização. Alimentar, levar alimento a quem precisa. E por outro lado, alimentar uma ideia já tem outro sentido. Isto é dar razão, é colaborar com aquela ideia, é colaborar com esta iniciativa. Tu usas muitas vezes, não alimentes esperanças. Não tem nada a ver com ingerir alimentos, tem a ver com dar força às esperanças. E aqui aquilo que se pretende é dar força a esta ideia, é colaborar com esta ideia. E também usamos uma frase de tipo imperativo. Estamos a seguir? Certo?
Então vamos avançar para o texto argumentativo. E o texto argumentativo é um complemento do slogan. Porquê? Porque informa, dá-nos mais informação e continua a apelar. Temos ali a primeira parte do texto argumentativo que tínhamos no anúncio na imagem anterior. E repara como ele complementa o slogan. Diz-nos em que dias é que há a campanha, dias 28 e 29 de maio, apela a que se continue a contribuir para esta causa e depois diz-nos que, basicamente, as pessoas têm contribuído sempre, têm colaborado sempre, mas não podem deixar de o fazer porque a colaboração é importante. E este anúncio tem ainda uma particularidade que eu achei muito interessante. É que ele agradece. Agradece, e isto é muito agradável para o público-alvo, porque o público-alvo sente-se reconhecido, é uma forma de o cativar também. Repara, graças à sua ajuda há cada vez mais sorrisos. Muito obrigado. Isto é um gesto inteligente por parte de quem fez a campanha publicitária, porque capta e agrada a quem contribuiu para esta causa. Compreendeste a publicidade institucional ao Banco Alimentar? Agora vamos avançar para um vídeo muito curtinho. Mas antes disso, tu tens, e agora voltamos à tradição aqui nas aulas, tens de procurar qual é a marca publicitada. Olha que o vídeo é muito curtinho e parece impossível ter tanta informação. O slogan, uma expressão do texto argumentativo, uma estratégia que contribua para a eficácia do anúncio e o objetivo do anúncio. Isto, acredita, em 20 segundos é obra, mas vais conseguir certamente. Ora, vê o vídeo. Já está. Foi depressa, não foi? Pois foi. Mas conseguiste, quase de certeza. Então a marca publicitada qual é? A Cruz Vermelha. Está ali o símbolo, o logótipo. Cruz Vermelha Portuguesa. E qual é o slogan? Eu ajudo quem ajuda. Repara na repetição do verbo ajudar e na importância que ele tem aqui. Eu ajudo, a minha ação, em prol de quem também ajuda. É uma rede solidária que temos aqui. Vamos avançar. Uma expressão do texto argumentativo. Não foram muitas, passaram talvez um bocadinho depressa demais, eu sei, o vídeo é muito rápido, mas se calhar retiveste esta sem a decorares. Mas na Cruz Vermelha não paramos de dar o nosso melhor. Pois esta frase mostra-nos porque é que vale a pena ajudar a Cruz Vermelha, porque eles não param de dar o seu melhor. Mas o mas tem uma ligação com uma informação anterior, que é o mundo pode ter parado. Então, apesar de o mundo ter parado, a Cruz Vermelha continua a dar o seu melhor. E por isso faz sentido fazer uma doação à Cruz Vermelha para que ela possa continuar. A seguir, pedia-te uma estratégia que contribuísse para a eficácia do anúncio. Há várias. Vamos ver. Reparaste que quando esta frase aparece no vídeo, Cruz Vermelha aparece a vermelho? Pois é, uma forma de destacar a marca. Depois, vemos ao longo do vídeo a oposição entre a paragem do mundo. Vemos imagens de Lisboa deserta, vemos pessoas sozinhas em casa. E, em contrapartida, nos hospitais há uma azáfama que não para. O filme é a preto e branco, mas há a presença do vermelho para destacar aspectos importantes, nomeadamente a marca. E o cardinal é feito com 4 cruzes. Já reparaste? 4 cruzes da Cruz Vermelha. E o slogan, eu ajudo quem ajuda. Afinal, qual é o objetivo deste anúncio? Apelar ao contributo de cada um para a Cruz Vermelha de Portugal. Faça a sua doação em cruzvermelha.pt com, mais uma vez, uma frase de tipo imperativo. E já ouviste falar muitas vezes de imperativo hoje aqui, não é? É o tal modo que nos impele, é o tal modo
que nos convida a fazer algo. Alimenta esta ideia, faz o teu donativo, ajuda a Cruz Vermelha Portuguesa. Em suma, o imperativo é o modo da ordem, do pedido e do conselho. E quais são as características do imperativo? Tem apenas duas pessoas. A segunda pessoa do singular alimenta esta ideia e a segunda pessoa do plural, alimentai esta ideia. Este alimentai esta ideia não é muito usual nos dias que correm, não é? Então, em resumo, apenas duas pessoas, a segunda do singular e a segunda do plural, sendo que o pronome de sujeito não aparece. Está bem? Podemos avançar agora para uma situação um bocadinho mais complicada aqui em relação ao imperativo. Porquê? Porque para outras pessoas verbais, nós já não vamos conseguir usar o imperativo, porque o imperativo só tem aquelas duas. Então, em sua substituição, vamos usar o conjuntivo com valor de imperativo. E tu repara, ao longo desta aula tem aparecido várias vezes esse conjuntivo com valor de imperativo. Quando no slogan do Banco Alimentar nos dizem alimente esta ideia. Depois, na primeira pessoa do plural, quando nós nos queremos incluir no movimento. Alimentemos esta ideia, eu e vocês, todos nós. Depois, a terceira pessoa do plural, alimentem esta ideia. Então, o que é que nós temos aqui? Temos este uso, principalmente quando não tratamos o nosso interlocutor por tu ou quando nos dirigimos a várias pessoas, o uso do conjuntivo com valor e imperativo. E este conjuntivo não para aqui de ajudar o imperativo, mais uma ação solidária. Porquê? Falta-nos referir aqui o seguinte, esta forma de nos referirmos aos outros, de nos dirigirmos aos outros, alimentem esta ideia, é muito mais coloquial do que aquela usando a segunda pessoa do plural do imperativo, que é mais formal. Está bem? É aquela que se usa noutros contextos. E como eu dizia, a solidariedade não acaba aqui entre estes dois modos, porque na forma negativa também se vai empregar o presente do conjuntivo com valor imperativo, tanto nas pessoas que pertencem ao imperativo, como nas pessoas que usamos no presente do conjuntivo com valor de imperativo. Repara, não alimentes esta ideia, já temos aqui o presente do conjuntivo com este valor. Não alimenteis esta ideia. E este não alimenteis é muito mais formal do que o outro que víamos há pouco e é um tempo que até se associa muitas vezes à linguagem eclesiástica na igreja. E depois as outras pessoas. A terceira pessoa do singular, não alimente esta ideia. A primeira pessoa do plural, não alimentemos esta ideia. E a terceira pessoa do plural, não alimentem esta ideia. Esta sim, muito mais coloquial. Estás a acompanhar? Já vamos verificar que desta vez temos exercícios. Então, aqui estão eles. E vai ser um desafio que apela à criatividade para te preparar para as atividades complementares que te vão chegar a casa. Temos aqui uma imagem, não é? Temos aqui alguém que garante que aquela cadeia não se quebre, que é um elo daquela cadeia. Se aquela pessoa não estivesse ali, a cadeia estava interrompida. Uma frase que fosse um slogan para esta imagem. Eu tenho uma sugestão, tu só tens que pôr os verbos. Temos ali o verbo ser e o verbo quebrar. E tens que usar a segunda pessoa do singular. Como é que fica? Ser solidário, o imperativo, na segunda pessoa do singular, mas depois temos ali o não, que já obriga ao uso do conjuntivo com valor de imperativo. Não quebres esta corrente. Acertaste? Vamos avançar. Olha esta tão gira. Um adulto a ajudar uma criança, não é? E uma frase aqui que te sugiro é esta com o verbo fazer e com o verbo ajudar na terceira pessoa do singular. Portanto, aqui o presente do conjuntivo com valor de imperativo. Faça a sua doação, estamos a dirigir-nos a alguém que não tratamos por tu, ajude as nossas crianças. Não é difícil, pois não, também se faz de forma muito intuitiva. E a última imagem, vês ali um conjunto de pessoas que se organizaram para atingir um objetivo. E a frase que eu te proponho é esta:
com o verbo dizer e com o verbo vir, mas agora com a terceira pessoa do plural, estamos a dirigir-nos a mais pessoas. Não digam não a este projeto, venham colaborar connosco. O conjuntivo com valor de imperativo. Percebeste? Isto vai-te ser útil para as atividades complementares. E aproximamo-nos da última parte da nossa aula. E quero apresentar-te este senhor. Chama-se Gandhi e foi Prémio Nobel da Paz. Ele é o autor desta frase que quase que podia ser um slogan publicitário. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isto é, como dizia o Luís Osório na outra aula, temos que nos levantar do sofá, temos que agir. Se queremos ver mudança, tem que começar por nós. E, portanto, ele foi protagonista de uma situação que é replicada numa curta-metragem que eu te vou apresentar agora e que se chama O Outro Par. E repara como o outro par nos dá já a noção de que nós, quando somos solidários, não somos solidários apenas para uma massa. Quando vamos ao supermercado e agarramos num pacote de arroz ou num pacote de açúcar e pomos no cesto no fim e não sabemos para quem é que vai. Nós podemos ser solidários para o vizinho do lado, para um tu que tem cara. E é isso que este filme nos vai mostrar. Tem atenção. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Gostaste do filme? É emocionante, não é? Pois é, é o outro, é o tu, é ser a mudança que nós queremos ver no mundo. É exatamente isto. E o filme é muito expressivo, já visto que não tem falas, nós só vemos a expressividade do rosto daquele menino cujo chinelo se estragou. Se tiveste atenção, percebes que lhe passaram várias coisas pela cabeça quando ele viu aquele sapato caído no chão. Passou-lhe pela cabeça o entusiasmo, este sapato dá-me tanto jeito. E depois logo a seguir, mas ele não me dá jeito nenhum porque eu não tenho o outro par. Então, para que é que eu preciso dele? O que eu tenho a fazer é devolvê-lo. Esforça-se para o fazer. Esforça-se à exaustão. E do outro lado, temos outro menino que até parece um bocadinho exagerado, não é? Tanto cuidado com os sapatos, credo, não era preciso tanto. Mas tu já passaste, de certeza, por uma situação destas. Tens alguma coisa nova e no primeiro dia que a usas tens todos os cuidados. Depois, no segundo e no terceiro já passou. Mas no primeiro dia há muito cuidado. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que esse outro menino, em vez de ficar frustrado por não ficar com o seu novo par de sapatos, percebe que aquele sapato já não lhe faz jeito nenhum. E por isso decide entregá-lo ao menino que precisava dos dois. E é assim que acaba esta história. É uma história muito motivante e que nos deixa a pensar certamente. Só tenho uma pergunta a fazer-te em relação a ela. Quando o primeiro menino pega no sapato, decide ficar com ele? Não, pois não. Ele apenas pensa como seria bom ficar com ele, mas decide devolvê-lo porque sabe que ele não lhe fazia falta nenhuma, porque não tinha o outro. Então mais valia entregá-lo ao seu dono. E daqui partimos para o desafio da próxima aula. O desafio da próxima aula é duplo, já não é a primeira vez que acontece. E o que eu pretendo é que ele te leve a refletir sobre isto e a responder a esta pergunta. Qual destes meninos foi a mudança que todos queremos ver no mundo? Se calhar eu já te ajudei a responder, não é? Qual deles? Será que foi só um? Será que foram os dois? Já pensaste bem? Tanto um como o outro pensaram no outro, não é? Ambos pensaram no outro, nas suas atitudes. As suas atitudes refletem a solidariedade, a ação. Podia ter acontecido exatamente o oposto. Nem o menino que tinha visto o sapato cair tentava devolvê-lo, porque não se preocupava que o outro ficasse sem o par, e se não o fizesse, o outro também não tinha oportunidade de perceber que o podia devolver. E repara como é determinante a ação, o agir em prol do outro. A outra parte do desafio é simples, também apela à tua criatividade e consiste em construir duas frases de tipo imperativo, e aqui podes usar o imperativo ou o conjuntivo com esse valor, que pudessem ser usadas em campanhas publicitárias solidárias. E passamos à sistematização da aula. O título da aula era a publicidade conjuga o verbo ajudar. Explorámos o texto publicitário e as suas características, observando e explorando dois exemplos de publicidade institucional. Depois abordámos o modo imperativo e o modo conjuntivo com valor de imperativo, não foi? Ainda fizemos uns exercícios e vais continuar com estes exercícios nas atividades complementares. E por fim, vimos este filme, O Outro Par, tão emocionante. Até à próxima aula, espero que fiques bem e que não te esqueças deste filme.